Sou Fabiano Bezerra, professor de História, e estamos aqui para conversar um pouco sobre o contexto cultural e histórico onde a escritora e jornalista Clarice Lispector estava inserida. Iremos problematizar um pouco sobre a conjuntura política e social que fez com que a Clarice se tornasse essa grande escritora que ela se tornou. Isso porque a Clarice nasceu na década de 1920 e só vieram a falecer em 1977. Então, Clarice é e se tornou uma das grandes escritoras brasileiras, sobretudo daquele movimento que se convencionou chamar de modernismo, e esse movimento marcou não só a história do Brasil no que refere-se à construção da literatura, como também marcou a história intelectual brasileira de uma forma bastante significativa. Como Clarice viveu na década de 1920 e ela passou por quase todo o período Vargas, naquilo que a gente chamou aqui, ou se convencionou chamar de Era Vargas, se faz necessário fazer uma análise, assim por dizer, desse período da Era Vargas, mas nós iremos fazer aqui, dar uma ênfase melhor e maior na produção cultural desse período que corresponde ao período Vargas. Esse período que iniciou-se na década de 1930 e só irá terminar em 1945, que haverá um intervalo aí do governo de Dutra e depois um retorno de Vargas, agora dentro de um processo, entre aspas, democrático, que Vargas só irá sair depois do seu suicídio, né? Já visto que depois de morto, não há como governar. Então ele vai sair do poder em 1954, que foi a data do seu suposto suicídio. Então esse período que se marcou, o período da Era Vargas, estabeleceu-se importantes relações entre intelectuais e o Estado. Essa relação entre pátria e civismo foi marcado sobretudo por dois grandes fenômenos sociais. Um deles é a Semana de Arte Moderna, estabelecida a partir de 1922, e o outro marco importante é a Revolução de 1930. Então nós temos dois grandes marcos importantes que, claro, não forjou propriamente dito a ideia de pátria e civismo, mas ajudou e muito a construir, assim por dizer, essa ideia de brasilidade que o governo estava tentando estabelecer. Isso porque o Brasil, nesse momento, estava pensando e refletindo sobre como construir essa nova ideia de brasilidade. Haja vista que o Brasil, nesse momento, estava naquela questão, né, a grande questão que estava pairando nesse período, é como valorizar o Brasil e inventar uma ideia de brasilidade dentro, né, daquele contexto, uma ideia de brasilidade, assim por dizer, positiva, dentro daquele contexto que ainda nos debates sociais, né, dentro do debate social havia ainda uma herança negativa que ainda era resultado, né, do século XIX, que acreditava ou via o Brasil como uma nação ou um país atrasado. Isso porque ainda pairava a ideia das teorias raciais e do branqueamento no Brasil. Então, o grande desafio dos intelectuais daquela época era justamente criar uma ideia positiva do Brasil a partir de novas teorias, e o modernismo vem com essa proposta. A proposta de ver o Brasil como uma nação que poderia sim ser vista como uma nação centralizada e forte, obviamente, também porque era uma proposta do Estado nesse momento, sobretudo pós 1937, que é o Estado do Governo Novo, né? É o governo do Estado Novo,
E a partir desse contexto é que o movimento modernista vai valorizar, assim por dizer, as relações raciais, em que, criando, assim por dizer, um contraponto das ideias do século XIX, né, do século passado, e também valorizando os tipos humanos e também a questão geográfica, né? Haja visto aqui as questões raciais, os tipos humanos e as condições geográficas foram uma das muitas, foram os teios das argumentações, das teorias do século XIX que fez com o Brasil ser visto enquanto um país atrasado. Então nós iremos no próximo vídeo elencar justamente a contribuição desses teóricos e a construção de novas instituições que fizeram com que, inclusive, a Clarice bebesse desse manancial teórico e se tornasse uma grande escritora que se tornou a partir das muitas argumentações que esses intelectuais levantou a partir do século XX. Até o próximo vídeo.